Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre concordância verbal. Acompanhe junto comigo. Bom, primeiramente eu quero saber de você, se você lembra como que se estabelece a concordância verbal. De que maneira eu preciso observar para ver se existe concordância verbal ou não naquele trecho, naquela frase, ou enfim, naquela oração. Podemos chamar de várias maneiras, certo? Primeiro, nós precisamos pensar o quê? O verbo, né? Ele precisa estar em harmonia com o sujeito, né? Então, a concordância, essa combinação que vai existir entre um e outro, vai concordar de que maneira, professor? Vai concordar em pessoa e também em número, certo? Então, nós podemos ter, por exemplo, singular é um, plural é mais de um, certo? Então, isso é número. E pessoa pode ter a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Então, nós temos a primeira, segunda, terceira pessoa no singular, que é o eu, o tu e o ele. E nós temos também a primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que é o nós, o vós e o eles, certo? Perfeito? Então, vai concordar em pessoa e número, né, com o sujeito, tá bom? Sempre. Agora vamos pensar um pouquinho. Olha lá, vou ler o trechinho para nós entendermos melhor. Tinha 6 anos quando lá entrei diretamente na segunda série primária. E porque era pequeno, os mais velhos debochavam de mim. A perguntinha que eu tenho para você: quantas orações compõem essa parte aqui do conto, do nosso texto, né? Então percebam aqui quantos são os verbos. Vamos ver juntos quais são os verbos? Olha lá, tinha, entrei, era e debochavam. Lembram daquele detalhe de que o número de verbos é o mesmo número de orações, né? Então, se eu tenho lá, aqui eu tenho quantos verbos? 4 verbos, certo? Portanto, eu tenho quantas orações aqui constituídas? 4, né, pessoal? Então, eu tenho 4 orações porque eu tenho 4 verbos. Assim, eu teria 5 orações se eu tivesse 5 verbos. 6 orações se eu tivesse 6 verbos. E assim sucessivamente, tá? Cada um dos verbos, então, representa aqui uma oração. Beleza? Relembrando aqui também um detalhe bem importante, né? Cada oração ela é organizada por um único verbo ou ainda por uma locução verbal. O que é a locução verbal? É quando eu tenho 2 verbos fazendo a função de um único verbo. Por exemplo, vou viajar. Vou viajar são 2 verbos. Vou e viajar, né? Eles aparecem lado a lado formando uma locução verbal. Poderia trocar por um único verbo. Viajarei, certo? Faria a mesma função, traria a mesma informação. Então, ó, dessa forma, para cada verbo ou locução verbal, nós vamos contar apenas uma oração. Olha o exemplo aqui, ó. E porque era pequeno, os mais velhos debochavam de mim. Então, aqui na primeira parte, eu tenho o verbo era, formando a primeira oração. E na sequência ali do enunciado, os mais velhos debochavam de mim, eu tenho outro verbo, debochavam, que forma a segunda oração. Então, aqui eu tenho um período composto formado por 2 orações, beleza? E relembrando, por fim, né, então, como se estabelece a concordância verbal. Então, o verbo de uma oração, ele deve concordar em pessoa e número, né? Então, número singular ou plural e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Então, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito ao qual se refere. A essa relação que se estabelece entre sujeito e verbo é que nós vamos dar o nome de concordância verbal. Perfeito? Então, neste vídeo falamos sobre concordância verbal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.